Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nesta sexta-feira voltamos a conversar com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Hoje vamos começar por uma referência ao Fórum Económico Mundial que se realizou na passada semana em Davos. Ali estiveram reunidos os líderes mundiais. Resultado desse encontro? Portanto, normalmente Davos é uma referência a nível da economia mundial. E tiveram reunidos líderes dos diversos quadrantes, desde investidores a políticos, passando até por artistas, atores, enfim, é um fórum que se realiza desde 1971, numa organização sem fins lucrativos e que pretende gizar as futuras ideias para a economia mundial. Não estão só reunidos políticos, então? Não, são os vários quadrantes. Isso é mas que é pessoas com influência mundial. Com relevo em várias áreas. E de maneira que os investidores e os responsáveis governamentais indicaram que as perspectivas para este ano é de crescimento da economia mundial, à volta de 4%, também do comércio mundial, que irá também ter um aumento durante este ano também à volta dos 4,6%, e foram, no entanto, apontadas, além destes benefícios, algumas preocupações. Preocupações com o aumento da pobreza e da exclusão em algumas áreas, mas também em termos políticos, as preocupações relativamente ao populismo e ao nacionalismo. No entanto, líderes europeus de referência, como é o caso da chanceler alemã e do presidente francês, reafirmaram as virtudes de um mundo economicamente integrado, ou seja, uma apologia à globalização. Que não é muito bem vista por outros quadrantes, como nós sabemos, não é? Nomeadamente por Donald Trump, que sempre apareceu em Davos, não é? Claro, e que fez um discurso protecionista, talvez, a favor dos Estados Unidos primeiro, claro, como sempre, não é? Mas de sala cheia, embora muito contestado, mas com uma grande audiência. E, de facto, temos num outro ponto os Estados Unidos. A favor da globalização continua a China. Sim. Embora não possa parecer, mas é de facto um ator mundial importante. Cada vez mais presente, até na economia portuguesa, não é? E europeia também, e que diz que sim, senhor, vamos para um novo equilíbrio a nível mundial, vamos continuar com os pactos multilaterais, mas vamos apostar num mundo de economia global. No entanto, estes prognósticos são mais fáceis do que as soluções. As soluções apontadas para alguns líderes, inclusivamente os europeus, é no sentido de uma aposta forte num sector que já conhecemos, que é a formação e a educação. E, além disso, alertaram para uma situação que também é preocupante a nível mundial, que é a fraude fiscal e os paraísos fiscais. Porque, se combatermos a fraude, os países têm muito mais receitas para fazer face a investimentos futuros, e foi um apelo deixado em Davos pelos principais responsáveis, principalmente os europeus. Vamos retornar ao tema do Brexit. O Parlamento Britânico está a debater a lei de saída do Reino Unido da União Europeia. Essa lei foi já aprovada pela Câmara dos Comuns em 17 de janeiro, com 295 votos a favor dos 324 possíveis. Está agora na Câmara Alta, digamos, na Câmara dos Lordes, que é uma Câmara muito mais europeísta do que a Câmara Baixa, e onde se espera que a discussão se prolongue durante algum tempo nesta Câmara. Como nós sabemos, os líderes e os parlamentares desta Câmara nem sempre estão em sintonia, não é? Os líderes políticos, e, portanto, a Câmara dos Lordes é uma instituição não eleita que tem, às vezes, uns pareceres
e umas decisões contrárias à política britânica e muito mais europeísta do que o próprio governo do Reino Unido. Mas que peso tem a decisão que sair da Câmara dos Lordes? Não se espera. É vinculativa? Mas não se espera. Não. É vinculativa, mas não se espera que assim o seja. Não se espera que a Câmara dos Lordes decida num sentido contrário. Mas digamos que é um alerta e é de facto um vincar da posição política do governo britânico e criará sempre um certo embaraço, não é? Sim. É mais nesse sentido. Não se espera que de facto venham a afetar qualquer decisão relativamente a esta lei. Aliás, um dos parlamentares da Câmara dos Lordes foi um daqueles que se pronunciou favoravelmente até à realização de um segundo referendo em relação à saída. Exatamente, essa é de facto uma posição marcante, digamos, para o parlamentar, mas que vem na sequência de uma sondagem que foi realizada recentemente e que afirmava que se houvesse um segundo referendo, as posições dos britânicos seriam completamente diferentes do que a do referendo do mês de junho que realizou e que, no fundo, ditaram este afastamento do Reino Unido da União Europeia. Enfim, entretanto, a ministra britânica anda a procurar apoios noutros lados. E possibilidade de chegar a acordo em relação a trocas comerciais pós-Brexit, é isso um pouco? Exatamente, mas também que ela procura compensar a economia britânica. Daí a visita da primeira-ministra Theresa May à China. Esta semana. Portanto, a China é um dos maiores investidores no Reino Unido, um parceiro comercial de peso, e o que se pretende é exatamente compensar as perdas que possam advir de uma saída do Reino Unido da União. Entretanto, nos últimos dias, Theresa May pronunciou-se a propósito de aspectos desta saída do Reino Unido da União Europeia, chamando a atenção de cidadãos europeus que procurem residência e trabalho no Reino Unido no futuro, não é? Sim. No período depois, no chamado período de transição? No período de transição, portanto, que já após a saída de 2019 e, portanto, num período que se estima de 2 anos. O que o Reino Unido pretende é que nesse período as regalias de residência no Reino Unido não sejam exatamente as que são agora atribuídas a cidadãos europeus que vão viver e trabalhar para, portanto, na Inglaterra. Enfim, veremos se da parte dos negociadores europeus essa pretensão britânica tem algum acolhimento, que não era isso que a União Europeia pretendia. Não, durante esse período, se de facto a União Europeia vai conceder ao Reino Unido algumas vantagens em termos de mercado único. O mercado único não se pode aplicar só numa parte, tem que se aplicar também à mobilidade das pessoas. Portanto, o que espera a União Europeia é de que os direitos se mantenham no período de transição. No período de transição. Em relação aos cidadãos europeus. Eu penso que vai ser negociado, um prazo forte, mas que vai ser negociado, ou pelo menos a União Europeia pretende negociar nesse sentido. Mas isto é também, ou significa também que a primeira-ministra britânica está a trilhar um caminho mais duro nas negociações para o Brexit? Atualmente, sim. Nesta fase, que é a segunda fase que foi aberta em dezembro passado, está a tentar. Embora eu penso que a União Europeia tem manifestado, através do negociador Michel Barnier, uma posição forte de não cedência perante estas posições britânicas. Veremos como é que decorre. Enfim, tem que se extremar as posições para depois conseguir a negociação mais favorável, não é? Mesmo assim. Vamos passar a um outro tema e que tem a ver com o conhecimento das últimas decisões tomadas pelo Banco Central Europeu. Foram conhecidas no último mês, mas relativamente já ao ano de 2018. Portanto, é a política financeira do banco que normalmente é anunciada portanto, mensalmente, com ajustamentos nas taxas de juro e principalmente nas compras líquidas de ativos. É a compra por parte do Banco Central Europeu das dívidas dos Estados. Claro que já teve um valor maior, mas neste momento o Mário Draghi voltou a anunciar que o banco irá comprar mensalmente 30 mil milhões de euros.
pelo menos até setembro próximo, o que é importante para manter a crise e a situação financeira controlada. Também anunciou as taxas de juros a praticar, que se esperava um aumento. Na medida em que a economia está a crescer, esperava-se um aumento das taxas de juros. Não será agora, alguns analistas apontam que esse aumento será anunciado na próxima primavera, veremos como é que decorre. As taxas de juros continuam muito baixas, entre 0%, a taxa de juros de referência para empréstimos aos bancos nacionais é de 0,25%, portanto os depositantes também vão esperar taxas baixas, normalmente, e até as taxas de depósito no próprio Banco Central Europeu pelos bancos nacionais é de menos 0,4%, portanto é negativa, que é exatamente para fomentar a circulação monetária e também o investimento. Também isto, durante um longo período, foi um novo fôlego, não é, para a economia da União Europeia, ou pretendeu-se que funcionasse como tal, não é? Exatamente, aliás, esta compra já teve valores de 60 mil milhões mensais, não é? Agora está um pouco, está em metade, espera-se que depois venha a ser descontinuada, mas até lá é de facto uma garantia do Banco Central Europeu às economias nacionais. Nesta ocasião, também Mário Draghi, de certa forma, deu resposta à desvalorização do dólar, que é uma realidade e que é política americana neste momento. Política monetária americana e que foi anunciada exatamente em Davos. Claro que Mário Draghi veio logo dizer que isso não era o compromisso assumido no Comitê Monetário Internacional de outubro passado, mas nem sempre os Estados Unidos respeitam estes compromissos a nível internacional, como nós sabemos, e o compromisso que houve nesse Comitê Internacional foi de não desvalorização competitiva das moedas. Claro que se o dólar se desvalorizar, o euro vai se valorizar. O que para a economia europeia não é favorável, porque vai diminuir as exportações. Diminuindo as exportações, temos decréscimos que podem ocorrer nas economias europeias e que irão ocorrer certamente, não só decréscimos dos níveis de crescimento que têm agora sido registados, mas também com implicações financeiras e monetárias adversas à economia europeia no todo mundial. Daí a reação. A reação um pouco firme, digamos, do Presidente Draghi. Veremos como é que também evolui. O Banco Europeu de Investimentos iniciou contactos na região autónoma da Madeira. Portanto, isto abre possibilidades à região de investir, é isso? De investir com financiamento. Aqui não é a fundo perdido, são financiamentos do Banco Europeu de Investimentos. É a possibilidade de ir buscar dinheiro ao Banco Europeu de Investimentos? Exatamente, com taxas muito favoráveis, no âmbito de um plano de investimentos para a Europa, também conhecido pelo Plano Juncker, que foi lançado em 2015 e que tem como prestamista, digamos, o Banco Europeu de Investimentos, mas a garantia dada pela União Europeia através da Comissão. Essas garantias para financiar investimentos de maior risco, com capitais elevados, normalmente capitais elevados, e se se concretizar nas áreas anunciadas, será o primeiro investimento no âmbito deste plano a realizar na região. As Canárias já tinham um, já aprovado. Já recorreram? Já, em termos de transporte. Eficiência dos transportes públicos em Gran Canária. A região não tinha nenhum. São, com certeza, os primeiros contactos e foram anunciados investimentos em áreas desde a saúde, aos transportes, o cabo submarino, portanto, nas comunicações, até eficiência energética, enfim, passando por uma aquisição de uma nova frota para Ares de Funchal, enfim, um campo muito vasto. Este plano iniciou-se em 2015 e previa-se que terminasse em 2017, mas foi prolongado até 2020, portanto, até o limite deste quadro. E a essência do plano é motivar a alavancagem da economia, onde, segundo os princípios do plano, um euro investido gera 15 euros, o que é de facto muito bom. A ideia da criação foi exatamente o investimento e o emprego. Se a região
conseguir negociar, enfim, será de facto um investimento de vulto que tem sempre capitais próprios. Portanto, é empréstimo, não é à fonte perdido, portanto tem a taxa de juros. Mas é um endividamento. Claro, é um endividamento, mas também parte do investimento é assegurado por capitais da própria região, neste caso. Ou do próprio investidor, no caso de ser um investidor privado. Pretende-se financiar um hospital. Sim, facto, por exemplo. É um investimento avultado. Doutora Ana Rita Barros, para terminar, uma última notícia que tem a ver com o facto de jovens terem apresentado propostas sobre o futuro da Europa. Reuniram esta semana 100 jovens para apresentar as conclusões finais daquilo que se chama Nova Narrativa para a Europa, falando do futuro. Quem são estes jovens? De todos os Estados-membros. Foram incluídos na iniciativa 62 mil jovens, 100 apresentaram em Bruxelas as conclusões. As preocupações dos jovens começam pela circulação e segurança na Europa. Não é um emprego, não é? É interessante. A primeira preocupação é exatamente a segurança. Tem a ver com refugiados e tem a ver com migrações. E passando pela participação cívica dos jovens. Uma das propostas é que nas próximas eleições ao Parlamento Europeu, que são já para o ano, não é? 25% dos candidatos sejam jovens. Jovens. Entre que idades? 15 e 30 anos, não será aos 15, mas jovens até aos 30 anos. Aos 15 ainda não se vota, não é? Não se vota nem se participa, não é? Fala-se também em baixar a idade de voto, do exercício do voto. Aliás, foi uma das reivindicações destes jovens baixar para 16 anos. 16. Estas preocupações foram depois consubstanciadas no inquérito que deu origem ao Eurobarómetro, que já é um Eurobarómetro conhecido, mas esse Eurobarómetro, então, foram inquiridos 11 mil cidadãos entre os 15 e os tais 30 anos. Relativamente aos resultados do Eurobarómetro, veio de facto apostar numa área que é as competências em educação. Foi a área mais frisada pelos jovens, mais de 50% indicou dificuldades nessa área. Facilitar o acesso à informação sobre como viver, trabalhar fora do país, embora já tenha sido muito divulgada, ainda continua a ser uma das preocupações manifestadas. E promover o espírito crítico e a capacidade de pesquisar informações para combater falsas notícias. Também é um tema recorrente nos últimos tempos. E por último, o Eurobarómetro refere as alterações de comportamento dos jovens e a informação sentidas no sentido de dar resposta ao respeito pelo meio ambiente. São posições de jovens importantes, porque o futuro da Europa passa por esses cidadãos e daí a iniciativa da União Europeia nesse sentido de escoltar os jovens para a narrativa da Europa e o futuro da União. Doutora Ana Rita Barros, uma frase de um português, o primeiro-ministro António Costa, em que circunstâncias é que foi proferida? Participou esta semana na sessão plenária do Comitê Europeu das Regiões, a sessão número 127, e António Costa, no seu discurso, a frase é tirada daí, afirmou que a coesão territorial, económica e social é o ADN da nossa Europa, mas precisamos de mais investimento a nível local e regional. Portanto, um apelo já ao próximo envelope financeiro e a necessidade das regiões que estavam representadas neste comitê de mais fundos e mais investimento advindos da Europa. Fica essa frase para reflexão. No final, lembramos que há um mail disponível para entrar em contacto connosco e com os colaboradores destas emissões Nós Europa, Ana Rita Barros e Marco Teles. Poderão enviar questões, dúvidas para noseuropa@gmail.com e estaremos disponíveis para trazer esses assuntos aqui a debate ou a conversa. E a esclarecimento também. Muito obrigada, doutora Ana Rita Barros. Obrigada, dona Maria.